Agora vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. E nós vamos ler do verso 25 até o verso 33. Lucas, capítulo 14, do 25 até o 33. Lucas capítulo 14, vamos começar aqui no versículo 25, e vamos até o 33, ok? Olha o que diz a palavra: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele? Ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu queria pensar um pouquinho com vocês, nesses nossos 99 anos, sobre o preço de caminhar com Deus, o preço de ser um servo de Jesus Cristo neste mundo. A gente costuma falar que a salvação, ela é de graça. Isso é verdade, a salvação ela é de graça. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala a palavra graça. A salvação, ela é da graça. Ela vem da graça de Deus. E a gente tem que tomar um cuidado para não confundir a palavra graça com a palavra grátis. A graça, ela até é grátis, não é? Ela é um favor que a gente não merece e que vem de graça para nós, mas graça não significa exatamente grátis. Eu até acho que a palavra grátis tem a ver alguma coisa com a palavra graça mesmo. Eu penso, a palavra graça, como a gente usa, ela vem do latim, gratia. E, portanto, gratia deve ter alguma coisa a ver com grátis, penso eu. Mas não significa exatamente a mesma coisa na Bíblia. Não significa, por exemplo, que a salvação ela é uma coisa que é dada. A Bíblia não tem muito essa ideia de que a salvação é como se fosse um pacote que você ganha e aquilo é teu, como algo que está na tua mão, para você fazer uso dele como você quiser. A gente gosta dessa ideia, de ter uma coisa que está na mão da gente e que a gente pode se dispor dela do jeito que queira, inclusive para vendê-la ou para fazer o que a gente quiser. Não é nesse sentido que a salvação nos é dada, como se fosse algo nosso. Não. A salvação, ela é algo que nos é dado, mas ela é uma espécie de um caminho, digamos assim, não é? Deus nos deu, mas Deus não deu como algo, uma coisa, um objeto. Deus ele nos deu como uma proposta. Ele nos deu como um caminho. A Bíblia gosta de usar a palavra vida. Ele nos deu uma vida. E se ele me deu uma vida, vejam, eu me converti aos 9 anos de idade. Então eu posso dizer que aos 9 anos de idade eu ganhei a vida eterna. Só que quando eu ganhei a vida eterna, eu tinha 9 anos. Eu tinha toda uma vida pela frente. Então, como é que eu iria usar esse presente de Deus? Eu poderia usá-lo aos 9 anos, por exemplo. Se eu tivesse morrido aos 9 anos, eu teria ido para a presença de Deus e estaria com Ele. Nesse sentido, sim. Mas quando Deus me deu essa bênção, a bênção da vida eterna, Ele me deu para vivê-la durante toda a minha vida neste mundo. Não foi uma coisa pronta e acabada. Eu precisava desenvolvê-la agora. Isso já aconteceu há 50 anos atrás. Então, há 50 anos eu posso dizer que eu estou desenvolvendo o presente que Deus me deu. É nesse sentido que é de graça. Deus me deu, é dele, eu não teria conseguido sozinho. É totalmente dele, mas por outro lado foi algo que eu precisei desenvolver.
É isso que Paulo quer dizer quando ele fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, existe de fato nesse desenvolvimento, há uma responsabilidade que é minha, que é de cada um de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não para ganhar a salvação, porque nós já a ganhamos, mas é um presente que tem que ser desenvolvido. Ele tem que ser cuidado. A salvação é mais ou menos como um cachorrinho, não é? Não sei se você já ganhou um cachorrinho. Ganhar um cachorrinho, ninguém dá um cachorrinho para os outros, não é? Porque você está dando, na verdade, uma grande bomba, não é? na mão de quem quer que seja. Você vai ter que cuidar daquele bichinho. É um prejuízo, é um gasto, é uma dor de cabeça, é uma encheção de paciência para o resto da vida dele. Ainda bem que ele vive pouco, é só 15 anos. Mas depois de 15 anos você vai poder dormir em paz e ter uma refeição em paz. Mas tudo bem, né? Você vai ter que desenvolver. Não é um presente que você ganhou e você simplesmente desfruta dele. Como uma joia, uma televisão, que você simplesmente aproveita dele. Não, o presente vai se aproveitar de você também. Então, nesse sentido, você vai ter que desenvolver. É o presente que tem que ser desenvolvido. Assim é a salvação. Ela tem que ser desenvolvida. Ela exige um investimento. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola a respeito disso. A salvação é mais ou menos como um tesouro que um homem encontra em um campo. E aí ele sabe que aquele campo contém um tesouro. E o problema dele agora é comprar aquele campo. Porque se ele tiver o campo, então ele tem o tesouro. E aí o homem gasta tudo o que tem para investir naquele campo. Por quê? Porque ele sabe que o campo vale mais do que as aparências. Mas é interessante a questão do investimento. A salvação exige um investimento. Então há algo que eu preciso fazer em relação à minha vida com Deus. Embora a minha salvação esteja garantida, mas existe agora um estilo de vida, existe um custo emocional, existe toda uma modalidade, uma maneira de viver, um comportamento, algo que eu vou ter então que exercitar no meu relacionamento com Deus. E aí Jesus fala a respeito disso, é o texto que acabamos de ler, Jesus fala sobre isso, que o problema de muitas pessoas é que entram na salvação sem considerar o custo. Eles entram na salvação pensando que a salvação é algo que simplesmente foi dado e não tem mais nada para fazer. Agora é só esperar, né? Você aceitou Jesus como Senhor de sua vida e agora é só esperar Jesus voltar e partir para o abraço. Quem dera fosse assim, não é. Agora você tem que viver uma vida. E quando você entra na salvação, você precisa considerar o custo. Quanto vai me custar? Então há muitas pessoas para as quais, e essa é a questão que Jesus está tentando mostrar nesse texto, há muitas pessoas que precisam pensar, porque talvez elas não consigam pagar o custo, elas não conseguem exercitar ou viver o custo de ter a salvação em suas vidas. E é realmente um grande problema para algumas pessoas, para muitas pessoas eu diria, aceitam a Jesus, mas eles não sabem qual é o custo de viver com Jesus, porque há um custo sim, você vai ter que ter algum tipo de comportamento, alguma mudança vai ter que acontecer na tua vida. E qual é essa mudança? Jesus deu nesse texto que acabamos de ler, 2 exemplos sobre esse custo. Primeiro ele falou sobre um homem que começa uma torre, ele começa a construir uma torre, mas ele não tinha condições de terminar. Ele começou a construir a torre e parou no meio. Aí Jesus diz, as pessoas vão zombar dele, porque ele começou uma coisa e ele não calculou o custo, então não conseguiu terminar. O segundo exemplo que Jesus dá é de um rei que vai à guerra. Quando um rei vai à guerra, ele calcula para ver se dá para ganhar a guerra. Quantos homens eu tenho? Qual é o número do meu exército? Se com o número de soldados que o rei tem, ele consegue fazer frente ao inimigo, ele vai para a batalha. Se ele percebe que ele não tem homens suficientes para fazer frente ao inimigo, ele então vai tentar um outro caminho, um acordo de paz, ele vai tentar uma outra maneira de evitar, portanto, essa guerra. Com esses 2 exemplos, Jesus está nos dando a mesma lição. Quando você recebe Jesus, quando você aceita a salvação, você tem que saber se você tem condições de manter aquilo. Você tem condições de manter? Dá para manter? É possível? Tem coisa que você não tem, né? Por exemplo, eu poderia dar a vocês um carro caríssimo, mas para manter um carro caríssimo,
um carro de 1 milhão, por exemplo, 1 milhão de reais, você teria, talvez você não tenha um dinheiro para manter aquilo. Percebem? Estava falando esses dias mesmo com um parente meu, que trabalha para um patrão, que tem um carro cujo IPVA, por exemplo, só o IPVA é 33 mil reais. Então, eu fiquei pensando, bem, eu poderia ter o carro? Poderia, mas só o IPVA é 30, você ganha isso? Né? Você tem só o IPVA, nem estou pensando em seguro e outras coisas, só o IPVA. Então, imagine que a manutenção daquilo é por ano, na verdade, né? Só a manutenção daquilo é caríssimo. Você tem condições? Então há certas coisas que antes de colocar na tua vida, você tem que saber se você tem condições de manter. E é exatamente essa a questão que Jesus coloca aqui. Por quê? Porque muitas pessoas estão indo atrás de Jesus. Muitas pessoas querem Jesus. As pessoas estão vendo uns milagres, elas estão vendo o ensino de Jesus, que é muito bonito, elas estão vendo a pessoa de Jesus, que é maravilhosa, e elas querem isso para elas. Já pensou? Você viver o milagre, você viver aquele ensino maravilhoso, você viver aquela coisa linda que é o Evangelho, e Jesus então faz um alerta para essas pessoas. Gente, cuidado. Eu sei que é muito bonito, vocês estão todos vindo aqui, mas tomem cuidado porque tem um custo. Aquele que quer me seguir não é tão bonito, tem um outro lado também, é o lado do investimento. Você vai ter que se dispor de algo. Dispor do quê? E essa é a questão que eu queria colocar para vocês então nesta manhã. Dispor do quê? O quanto custa, em que sentido? Qual é o sentido? Tem muita igreja dizendo aí que o problema é o dinheiro, né? Ah, você tem que pagar tanto. Se fosse o dinheiro, seria o menor dos problemas. Existem outras questões muito mais graves e muito mais sérias envolvidas neste custo que tem de seguir a Jesus. E a primeira delas, quanto custa a manutenção da vida eterna? Primeira pergunta que Jesus coloca para a gente. Jesus não dá respostas definidas, mas Ele nos prepara para que nós reflitamos a respeito dessas questões. Primeiro, quanto custa em termos de relacionamentos? Porque a gente quer os relacionamentos e gosta, né? A gente quer pessoas que a gente ama, quer tê-las do lado. E Jesus está dizendo, bem, eu sei que vocês querem, mas perguntem-se, se vocês me seguirem, quanto custa em termos de relacionamentos? No verso 26 ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e ainda sua própria vida. Veja que Jesus fala aqui de relacionamentos. Se você quer me seguir, então lembre-se, primeiro, os seus relacionamentos vão mudar. Porque eu sou o primeiro na vida de vocês. Então as pessoas que você até agora amava e considerava como primeiros em sua vida, passam a ser os segundos. Alguns vão ser os terceiros, outros os quartos, mas o primeiro sou eu. Você está disposto a fazer isso? Você está pronto para fazer isso? Essa é a questão que Jesus coloca. Então, se eu vou segui-lo, primeira coisa, quanto vai me custar em termos de relacionamentos? Eu preciso rever os meus relacionamentos. Eu não posso continuar me relacionando com as pessoas do mesmo jeito que me relacionava antes. Agora Jesus é o primeiro. Eu vou prestar contas a Ele em primeiro lugar. E somente a meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido em segundo lugar. Ele é o primeiro em minha vida. E quando Jesus fala de segui-lo, essa é a primeira questão. Quem você vai amar mais? Se você ama mais sua esposa, seu marido, seu filho do que a mim, então você não é digno de mim. Você está pronto para isso? Observem que é um custo altíssimo. E Jesus aqui bate numa questão que, em minha opinião, ela é uma questão muito nevrálgica. É uma questão real, é uma sangria de fato, em nossos corações, porque Jesus vai no cerne da questão. Qual é o teu maior amor? Pois é, você vai ter que renunciar o teu maior amor. Aquela pessoa a quem você mais ama, ele passa para segundo. É claro que isso não há nenhum problema, não é? Para os amantes e para as pessoas que se amam, não há nada que uma mulher mais precise em sua vida do que um homem que realmente ama a Deus. E não há nada que um homem mais necessite do que uma mulher realmente que busca a presença de Deus. A maior prova de amor, penso eu, que um homem pode dar à sua esposa e uma esposa ao seu marido é o fato de que esta pessoa busca a Deus.
Ser de Deus e buscar a santidade em Deus é a maior prova de amor que um pai, inclusive, pode dar para o seu filho. Mas a primeira questão que Jesus coloca é essa: quanto custa em termos de relacionamentos? Você está pronto? Você está pronto para deixar os seus relacionamentos mais íntimos, mais queridos, mais preciosos em favor dos meus interesses? Porque se você não estiver, você não é digno de mim. E Jesus foi claríssimo, ele foi de uma clareza quase ofensiva. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece, a palavra aborrece significa, coloca em segundo plano, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, e ele completa com a expressão: não pode ser meu discípulo. Eu não aceito, eu não quero essa pessoa. Vai cuidar da sua família, não é? Jesus está dizendo isso para muitas pessoas: filho, vai cuidar da sua família. Seu filho precisa de você, vai lá, né? Vá cuidar deles, porque eu tenho que ser o primeiro. Você está pronto para pagar esse custo? Você está pronto? O segundo custo que Jesus coloca para nós na manutenção da vida eterna é o custo das dificuldades. Quanto custa seguir a Jesus em termos de dificuldades na vida? No versículo 27 ele diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que tomar uma cruz. O que significa tomar uma cruz? A gente às vezes pensa que significa ir carregando a cruz, não é? Aí eu vou pegar a cruz e vou colocar nas costas e vou andando atrás de Jesus com aquela cruz. Não, na verdade o que Jesus está querendo dizer é que você tem que estar disposto a morrer. Tomar a cruz significa morrer todos os dias. A gente vive numa sociedade, numa época que valoriza muito o prazer pessoal, que valoriza muito o indivíduo. E você tem que estar bem, não pode doer nada, não pode ter nenhuma desilusão. Aprendeu desde criança. E quanto mais o tempo passa, mais cedo as crianças estão aprendendo isso. Que não pode ter nenhuma desilusão. Qualquer dor, qualquer frustração tem que ser logo resolvida de alguma forma. Ou a mãe vai comprar um brinquedo, ou a mãe vai dar o que a criança está pedindo porque ela está chorando muito. E a gente começa a aprender que a vida é desse jeito. Que é só chorar que alguém vai atender a minha necessidade. Eu começo a achar que Deus é assim também. É só eu ficar frustrado que Deus vai atender a minha necessidade. E Jesus disse: pois é, se você não está disposto a carregar uma cruz, então você não pode ser meu discípulo, porque pode ser difícil me seguir. Pode ser que não seja tão confortável. Pode ser que seja meio amargurante, muitas vezes. Pode ser que você esteja disposto a sacrificar a tua própria felicidade para me seguir. Quem é mais importante? Essa é uma escolha que eu tenho que fazer em meu coração. Até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a carregar a minha cruz? Porque a gente vive num tempo em que não se pode mais sofrer. É ridículo. Nos padrões intelectuais da nossa sociedade, a racionalidade do nosso mundo, ela considera ridículo você ficar num projeto que você fica sofrendo naquilo. Você fica amargurado naquilo. Pois é, quanto custa em termos de sofrimento? Sofrimento pessoal. Jesus disse: se você não está disposto a carregar uma cruz, você não pode ser meu discípulo. Quem está com Jesus tem que estar pronto para sofrer. Tem que estar pronto para a dor. Tem uma música do Djavan que fala isso, não é? Sofrer é o de menos para quem ama. Isso vale perfeitamente para o nosso relacionamento com Jesus. Sofrer é o de menos para quem está com Jesus. Eu já estou pronto para isso. Eu estou com Ele. Eu sou dele. Nada me tira desse fato. Não me importa a dor que esse mundo coloque sobre mim. Porque a gente aguenta dor. Mas a gente tem limite, não tem? E Deus sabe que temos limite. Deus está conosco. Ele promete que nos dá o seu Espírito. E o Espírito nos consola da dor. Mas a vida de um cristão, de um seguidor de Jesus, não é uma vida de fuga da dor. Não é uma espécie de evitação da dor. Porque o que a gente está tentando fazer na vida, a gente está sempre tentando evitar a dor, a tristeza, a angústia, a mágoa, a frustração. A gente está meio que fugindo constantemente dessas coisas. E Jesus diz: pois é, se você é do tipo que fica fugindo de toda dor, então você vai ter problema comigo. Porque quem está comigo tem que estar preparado para enfrentar a dor. Tem que estar preparado para enfrentar a morte. A morte por mim.
Muitas vezes a gente tem que se aproximar de Jesus e precisa colocar isso diante do nosso Senhor. Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu não estou contigo nem para ser feliz. Eu posso arriscar minha própria felicidade. Posso colocar minha felicidade nas tuas mãos. Cuida o Senhor da minha felicidade. Eu não vou fazer do meu jeito, vai ser do teu jeito, Senhor. E quando é do jeito de Deus, é o melhor. O problema é que o jeito de Deus nem sempre está muito bem acomodado ao nosso egoísmo. A gente quer tudo do nosso jeito, não é assim? Tudo que queremos é de acordo com a nossa maneira de ser. Tudo é o que nos favorece. Mas nem sempre andar com Jesus nos favorece. Eu estou pronto para isso? Pode ter dificuldade, pode ter luta. E você está pronto para enfrentar esta luta? A gente está vivendo hoje numa geração de pessoas irreverentes. Pessoas que são completamente irreverentes diante de Deus. E que fazem do seu relacionamento com Deus uma espécie de ponto de honra, no qual eu preciso ser curado de toda frustração, de toda tristeza. Ninguém pode me ferir e Deus tem que estar lá para me dar tudo que eu preciso. Não é assim que funciona. Jesus diz, você tem que estar disposto a carregar uma cruz. Você está pronto para isso? Se você não está pronto para isso, Jesus diz, você não é digno de mim. Não adianta me seguir, porque essas coisas fazem parte de uma vida comigo. Em terceiro lugar, Jesus nos lança a seguinte questão: quanto custa seguir a Jesus em termos de disponibilidade? No versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Olha que coisa interessante, se tem meios para concluir. Eu tenho disponibilidade, eu tenho tempo para seguir a Jesus, porque talvez você não tenha tempo, vamos falar a verdade, você não tem tempo. Mas tem que ir na igreja todo domingo, tem que estar 9 horas da manhã lá, domingo das 9 às 12, eu tenho esse tempo. Talvez você não tenha esse tempo, talvez você não tenha tempo de vir numa oração, talvez você não tenha tempo de orar em casa. Quer dizer que se eu seguir a Jesus, então eu vou ter que ter uns 15 minutos por dia, vou ter que ler a Bíblia, meia hora, e vou inventar um negócio aqui, e Deus pode querer mais, né? Ele pode querer que eu faça uma vigília, que eu vá fazer oração no monte, no mato, não sei, alguma coisa eu vou ter. De repente vai despender um tempo que eu até agora não precisei despender, e eu posso chegar à conclusão que eu não tenho esse tempo. De fato eu sou muito ocupado, eu tenho muito problema, eu já tenho muita dificuldade para ter outros problemas. Se você chegar aqui na igreja, vai ter os problemas da igreja. Além dos seus, você vai ter os problemas da igreja para enfrentar. E muita gente não tem tempo para isso, não tem disponibilidade. Jesus diz, se você não tem disponibilidade, então é melhor não me seguir. Porque se você me segue, você tem que ter disponibilidade. Algo da sua vida, você vai ter que abrir mão de algo. Algo precisa ser deixado de lado para que você possa me seguir. E se você não tem essa disponibilidade, mas eu gosto do soninho, né? Eu gosto do soninho da manhã. Então não dá para ir domingo. Então faz o seguinte, fique em casa, não é? É isso que Jesus está dizendo. Não pode ser meu discípulo. Se você não tem disponibilidade, então você não deve ser meu discípulo. Porque tem que ter disponibilidade. Jesus fala, calcule o custo. Ele termina neste versículo com as expressões para verificar se tem os meios para a concluir. Eu tenho os meios para concluir? Eu tenho essa disponibilidade? Andar com Jesus é uma coisa que pode custar algo. Quando eu estou diante de Jesus, eu faço promessas para Ele que eu acho difíceis de cumprir, não é? Senhor, minha vida é Tua, o meu tempo é Teu, tudo é Teu, eu coloco tudo no altar dEle. Mas olha que engraçado, você acabou de fazer essa oração, você levanta e vai trabalhar. Não é assim? Vai trabalhar, vai assistir a série, vai no shopping, vai fazer o seu serviço. Não é assim que acontece? Você acabou de colocar tudo, mas você vai cuidar da tua vida. Mas aquele desejo, Deus sabe que está aqui. Se Ele precisar, eu estou aqui, Senhor. Eu estou lá no shopping, lá eu fui passear, mas Deus está me chamando para outra obra, então é a outra obra que tem que ser feita. Eu nunca me esqueço de um dia, eu acordei numa manhã querendo visitar um irmão. E vai lá, e aquela coisa na minha mente, vai na casa dele. E naquele dia eu tinha separado porque eu ia em São Paulo, eu ia comprar uns livros que eu precisava, e uma coisa que eu precisava e queria muito fazer isso, estava esperando muito esse dia.
E como eu queria muito ir a São Paulo, eu achei que, não, isso aí é coisa da minha cabeça, não vou atrás disso não. E fui para São Paulo, peguei o ônibus lá em Diadema, fui até o Jabaquara para pegar o metrô, e quando eu cheguei no Jabaquara, aquilo na minha mente, você tem que ir na casa daquele irmão. E aquilo me pesou, falando, sabe de uma coisa, eu vou voltar. Peguei o ônibus de volta, voltei para Diadema, e fui na casa desse irmão, e quando eu cheguei na casa do irmão, bati na porta e ninguém atendeu. E aí o vizinho chega para mim e fala, o que o senhor é dele? Eu falo, eu sou amigo, sou pastor da igreja dele. Falo, mas se o senhor tivesse chegado aqui 15 minutos atrás, o senhor tinha sido uma bênção, porque a mãe dele estava muito ruim, ele estava atrás de carro para levar a mãe no hospital. E era uma pessoa que precisava muito de ajuda, precisava muito ser confirmada na sua fé. Falei, mas a mãe dele, aí a gente arrumou, deu um jeito aqui, arrumou um carro e levaram ele para o hospital. E aí eu pensei, a hora que Deus fala é a hora de obedecer. O nosso tempo é dele. A gente costuma dizer a Deus, não é verdade? Ah, Senhor, tudo é teu. Mas quando Deus pede, o que a gente faz? A gente não vai, a gente não dá, a gente não está lá, a gente não se dispõe. A pergunta de Jesus é, você tem os meios? Tem tempo para isso? Porque seguir Jesus é coisa de quem tem tempo para isso. E se você chegar à conclusão que você não tem tempo de seguir a Jesus, então é melhor repensar essa decisão, porque você vai ter problema no seu relacionamento com Jesus. Ele disse, você não pode ser meu discípulo. A última questão que Jesus coloca em termos de custo é, quanto custa em termos de responsabilidade? Quanto custa em termos de responsabilidade? No versículo 20, no versículo 30, no versículo 31, qual é o rei? Que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele ou com 20.000. Responsabilidade. Eu tenho vidas. E o rei é responsável por essas vidas. Eu tenho condições, eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Esse é o raciocínio do rei. São seres humanos. Responsabilidade. Quanto custa em termos de responsabilidade? Existem outras pessoas envolvidas na minha decisão. Eu vou seguir a Jesus? Qual é o custo em termos de responsabilidade? Então, primeiro, em relação à minha esposa, em relação ao meu marido, eu vou seguir a Jesus, isso vai impactar diretamente a vida da minha esposa. Se eu sou um servo de Jesus, então, mesmo que ela não queira, mas ela está envolvida nessa escolha de alguma forma. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala que quando um cônjuge é crente e o outro não, aquele que não é cristão é santificado no convívio com aquele que é. Santificado no sentido de que está envolvido no mesmo projeto, não de que ele tenha entregue o coração a Jesus, mas está envolvido no projeto. O marido não crente de uma esposa crente, ele faz uma coisa que Deus gosta muito, ele cuida da esposa crente, né? Então ele é santificado para cuidar dela. O marido crente, uma esposa crente cuida, não crente, cuida do marido crente, e nesse sentido eles são santificados por Deus. Para que um cuide, pelo menos, está cuidando, está protegendo, está amparando, é santificado por Deus para proteger o seu filho, sua filha que ele tanto ama e que tem um propósito naquela vida. Então a minha conversão, a minha caminhada com Deus impacta diretamente o meu cônjuge, o meu filho. Se você vai seguir a Jesus, isso, teu filho tem a ver com isso. O que significa para ele você ser um servo de Jesus? Você tem que estar pronto para isso. Um servo de Jesus tem responsabilidades para com os seus filhos, e os filhos vão saber disso. Eu preciso saber. Então a minha caminhada com Deus, ela tem a ver com essa responsabilidade com o outro. São vidas que Deus colocou ao meu redor. E não só pessoas que eu conheço, pessoas que eu também não conheço. Porque uma vez que eu aceitei Jesus, eu comecei a me envolver com pessoas que não conheço. Oro por nações, aonde nunca fui e onde nunca irei. Oro por missões, oro por estados do Brasil, onde nunca fui, por pessoas que nunca vi. Mas agora a minha responsabilidade é com essas pessoas. Eu não os conheço, mas Deus conhece. Eu nunca os vi, mas Deus sabe de cada dificuldade, cada problema que essas pessoas enfrentam.
Então, se é uma dificuldade para Deus, se é um interesse de Deus e um propósito de Deus, então é o meu interesse também, é uma responsabilidade minha. Estar com Jesus é responsabilidade para com as pessoas. Eu sou um servo de Deus, porque é responsabilidade para com a minha esposa, é responsabilidade para com o meu marido, é responsabilidade para com o meu filho. Eu estar com Deus, eu andar com Deus, eu faço isso por Ele também, porque sou responsável pelas pessoas a quem eu amo, a quem eu quero bem, e eu sei que não há nada de melhor que eu poderia dar a essas pessoas do que uma vida santificada, uma vida com Deus, oferecer a eles uma obra de Deus em meu próprio coração, é a melhor coisa que posso fazer por estas pessoas, exatamente porque eu as amo. Eu estou preparado para isso? Seguir a Jesus não é fácil. E Jesus nos coloca nesse texto este desafio. E eu quero desafiá-lo a você assumir o compromisso. Quanto custa? Assume o compromisso e diga a Deus: Deus, eu estou pronto. O que significa seguir ao Senhor? Quanto isso vai exigir de mim? Aqui estou eu para oferecer e dar ao Senhor aquilo que é teu.